A paz. A paz do Senhor. Mais uma parada hoje. Estamos viajando juntos através do mundo de missões e evangelismo. Hoje, a nossa 8ª estação. Nossa Jerusalém. Evangelismo na igreja local. Na lição 7, estudamos 4 igrejas do Novo Testamento, que juntas formam a igreja que Deus quer para ser uma igreja missionária. Nós vimos como estas 4 igrejas do Novo Testamento, a igreja de Jerusalém, de Antioquia, de Filipos, de Filadélfia, como eles tinham certas características que são as qualidades que toda a igreja deve ter para ser efetivamente uma igreja missionária. Nestas lições, da lição 8 até 11, nós vamos examinar como estas 4 igrejas juntas, elas nos dão um modelo de como nossa própria igreja deve assumir a tarefa de missões mundiais. A ideia é aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Se reconhecemos essas características nessas 4 igrejas, elas vão nos dar um modelo de como a sua igreja deve assumir a tarefa de fazer missões mundiais. Na lição 8, como hoje, o nosso foco será Nossa Jerusalém, evangelismo na igreja local, baseado no padrão da igreja de Jerusalém como modelo de uma igreja âncora. Na lição 9, vamos nos focar orando por missões, baseado no padrão da igreja de Filadélfia, como modelo de uma igreja que ora. Lição 10, contribuindo para missões, baseado no padrão da igreja de Filipos, como modelo de uma igreja que contribui. A lição 11, enviando para missões, baseado no padrão da igreja de Antioquia, como modelo de uma igreja que envia. Nesta lição 8, nós vamos nos focalizar novamente na igreja de Jerusalém, como esse modelo de igreja âncora. Lembre isso. Para entender melhor o evangelismo na igreja local, dentro da nossa própria Jerusalém. Vamos revisar a lição 7. O que nós aprendemos com a igreja de Jerusalém como uma igreja âncora? 4 características. A primeira, uma igreja âncora é uma igreja que recebe o poder do Espírito Santo. Atos 2,43 diz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Porque o Espírito Santo estava neles. Eles se moviam no poder sobrenatural do Espírito Santo. Atos 4, 31, 33 diz, tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, com intrepidez, de uma forma assim empolgante, cheios da presença do Espírito Santo, crendo esse Cristo é o único Senhor e Salvador. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Versículo 33. Com grande poder, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. A igreja de Jerusalém, uma igreja âncora que recebe o poder do Espírito Santo, uma igreja âncora que se envolve no evangelismo local de uma forma tal, uma forma radical, uma forma agressiva, uma forma assim desafiante. A igreja de Jerusalém estava disposta a anunciar o evangelho de Cristo. Atos 5, 28 até 29, diz assim. O sumo sacerdote interrogou-os dizendo,
expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. Mas eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E eles continuavam fazendo o que sabiam fazer, todos os dias, no templo e de casa em casa. Não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Uma igreja como a igreja de Jerusalém estava disposta a sacrificar materialmente para a causa de Cristo. Atos 4:34 diz: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja âncora, como a igreja de Jerusalém, é possuída por uma paixão de auxiliar os necessitados. Uma igreja âncora tem uma sólida base doutrinária. Atos 2:45 diz: eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre os pobres, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles distribuíam entre todos os membros de uma comunidade, porque sabiam que eram parte de um único corpo. O lugar de missões e evangelismo, dentro da nossa própria Jerusalém. Esse lugar de missões e evangelismo começa dentro da nossa própria Jerusalém. Atos 1:8 diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém primeiro, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas começa no Jerusalém, começa na sua própria Jerusalém. A estratégia, em Atos 1:8, Jesus colocou essa estratégia evangelística e missionária para alcançar o mundo com o Evangelho. A estratégia era qual? Era ir além, em círculos concêntricos, começando no local em que estamos plantados e indo progressivamente para o mundo. A igreja começou sua missão evangelística primeiro em Jerusalém, depois ela passou para a Judeia, Samaria, até os confins da terra. De maneira semelhante, nós devemos começar o evangelismo missionário em nossa própria Jerusalém, depois na Judeia, na Samaria, até alcançar os perdidos da terra. Jerusalém representa a área cultural, social, geográfica onde vivemos hoje. Pode ser a cidade em que nós vivemos, pode se referir às pessoas do nosso círculo de amizade. A Judeia representa o local mais próximo, cultural, social, geográfico, fora do local onde vivemos. A Samaria representa uma região geográfica mais distante, talvez outro estado. As outras nações da terra fazem parte do resto do mundo, dos confins da terra, e requerem um ministério transcultural. Um ministério que sabe que vai além das suas próprias fronteiras. Agora, a nossa responsabilidade em Jerusalém. Vou ler de novo, Atos capítulo 1, versículo 8, diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. É a nossa primeira responsabilidade. Testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Devemos ser, então, uma testemunha de Cristo.
Não qualquer tipo de testemunha. Testemunhar verbalmente, declarando quem é o Cristo. Testemunhar contando o que Cristo fez por nós. Testemunhar demonstrando como Cristo mudou nossa vida. Temos essa grande responsabilidade. Outra responsabilidade, nós devemos levar a libertação aos cativos. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, declara Jesus, pelo que me ungiu, para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Libertação aos cativos. Cristo provê libertação total, espiritualmente, emocionalmente, física e socialmente. Devemos aprender a proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:19 diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. Apresentando Cristo como Senhor, nós proclamamos o ano aceitável do Senhor, confirmando o domínio de Jesus em nossas vidas. Precisamos entender que Cristo é o nosso Salvador, que Ele nos envia para que seu nome seja conhecido e eles também possam declarar, confessar: Jesus Cristo é aquele único que salva. Nosso primeiro foco, então, em Jerusalém, são as pessoas que são próximas a nós. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, ele dá um exemplo fantástico que aconteceu entre Elias e Eliseu. Diz: Eliseu, pois, partiu dali, Elias, partiu dali e achou a Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Por que remarcamos isto? O nosso primeiro foco em Jerusalém são as pessoas que são próximas a nós. Nosso primeiro objetivo na evangelização é a nossa família, os nossos amigos. É a sua Jerusalém. Nossa casa é a primeira responsabilidade, é o ponto estratégico. Somos primeiro responsáveis por nossa casa e nossa família. A Bíblia diz, quando o carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para me salvar? Os apóstolos respondem: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nossa casa é a primeira responsabilidade. Nós que somos salvos precisamos alcançar a quem nós amamos, os membros da nossa família. É uma promessa de Deus, mas será realidade através do seu testemunho. Você se tornando testemunha de Cristo. Nossos parentes são o próximo passo para a evangelização. Nossos parentes. Devemos visitá-los e contar o que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Eles precisam saber como a nossa vida mudou, como a nossa vida foi transformada. Em quem nós somos hoje em Cristo. O nosso local do trabalho é o terceiro passo. Devemos testemunhar Cristo
através do nosso testemunho de vida, sendo um empregado responsável, fazendo tudo o que nos é solicitado com amor, sempre dando testemunho do amor de Cristo. Nossos amigos são o quarto passo. As pessoas que Deus colocou em nossas vidas devem ser alcançadas para Ele. Quantas pessoas se relacionam contigo? Quantas interatuam? A quantas pessoas você se encontra dia a dia? Precisamos anunciar a eles o Evangelho de Cristo. Eles precisam reconhecer em você o rosto de Jesus Cristo. Como cristãos, não devemos ter amizade íntima com os incrédulos. Precisamos levar para eles a luz de Cristo. Dessa forma, devemos levar Jesus Cristo aos nossos conhecidos, para que eles também possam desfrutar da nossa amizade. Porque se nós consideramos amigos, precisamos mostrar que Cristo pode transformar a vida deles. E que sem Cristo nós estamos perdidos. Eles estão perdidos. Cada pessoa que não conhece Cristo estará perdido. O nosso foco, primeiro a nossa casa, nossos parentes, nosso local do trabalho, nossos amigos. Mas também precisamos alcançar pessoas além daqueles que conhecemos. Devemos alcançar aqueles que não conhecemos, mas sabemos das suas responsabilidades, das suas necessidades através de outras pessoas. Tem ministérios diferentes, como o Ministério de Moradores de Rua, ministérios com dependentes químicos, ministérios com presidiários, ministério com pessoas hospitalizadas, ministérios com estudantes, ministério com idosos, com órfãos, com pessoas com necessidades especiais, com viúvos, com qualquer um que esteja necessitado e precise de Cristo. Nós estamos chamados para fazer isso. Começando em nossa própria Jerusalém. Como eu vou querer ganhar o mundo inteiro se eu não consigo começar na minha própria terra, com aqueles que amo, com meus familiares, meus amigos, meus vizinhos? Precisamos entender que, como cristãos, precisamos alcançar todas as pessoas da nossa cidade. Nossa Jerusalém, focada no evangelismo na igreja local, nos leva a reconhecer que precisamos ser uma igreja revestida do poder do Espírito Santo. Uma igreja que se envolve de uma forma tal no evangelismo local, radical, agressivo, que seja imparável, porque está cheia do poder do Espírito Santo. Uma igreja que tem essa sede de auxiliar os necessitados. E uma igreja âncora que tem assim uma base sólida doutrinária, capaz de se firmar em Cristo e não se desviar. E anunciar essa verdade que Cristo disse: eu sou o caminho, é sua verdade e é sua vida. Precisamos anunciar esse Cristo. O nosso evangelismo começa dentro da nossa própria Jerusalém. A estratégia evangelística que Cristo colocou é ir além, em círculos concêntricos, começando em nossa Jerusalém e nos expandindo, alcançando mais e mais. Não podemos parar. Precisamos que cada igreja possa cumprir esse propósito missionário na vida dela. Vou remarcar as 4 áreas. A igreja, a nossa Jerusalém, seria essa área cultural, essa área social, essa área geográfica, onde você vive hoje. Nossa cidade, ou as pessoas do seu círculo de amizade. A Judeia, ela vai representar o local mais próximo, cultural, social ou geográfico, fora do local onde você vive. A Samaria vai representar uma região geograficamente mais distante. As outras nações da terra fazem parte do resto do mundo. Temos uma responsabilidade.
A nossa responsabilidade é grande. Temos o privilégio de poder receber o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a nossa responsabilidade é tremenda. Sermos testemunhas de Cristo. Com os nossos lábios, com a nossa vida, com a nossa proclamação, declarar quem é o Cristo, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que um dia virá para nos levar, testemunhando, contando, compartilhando o que Cristo fez por nós no seu sacrifício na cruz. Precisamos também testemunhar como Cristo mudou a sua vida. Porque não é algo teórico que nós contamos que aconteceu 2000 anos atrás. Está acontecendo aqui e agora com você, com a sua família, com a sua igreja. Mas pessoas afora, elas não conhecem. E precisam saber disso, através de você, através do seu ministério, através da sua igreja. Devemos levar nessa mensagem de Cristo essa libertação aos cativos e anunciar aquele ano aceitável do Senhor, anunciar Cristo como Senhor, anunciar que Ele tem o domínio sobre as nossas vidas, que Ele virá outra vez e reinará para sempre. Nosso foco em Jerusalém. A sua família. Comece pela sua família. Comece pelos seus amigos. Se você realmente diz que ama a sua família, você não pode ficar calado, sem abrir os seus lábios, sem proclamar quem é Cristo. Eles precisam saber o que está acontecendo com você e que eles estão se perdendo por não aceitarem Cristo em suas vidas. Temos dois lugares onde nós passaremos a vida eterna. Ou na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Onde você quer que seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos estejam vivendo na eternidade. Se você tem amigos e fala que são seus amigos, convive com eles, trabalhando mais de 8 horas, mas você nunca compartilha. Nunca anuncia para eles que Cristo é o único caminho para sermos salvos. Que tipo de amigos você tem? Você pode considerar são seus amigos. Os parentes, nosso local do trabalho, nossos amigos e desconhecidos. Qualquer pessoa que esteja ao redor de você, elas precisam conhecer as boas novas de Cristo. Como serão boas novas se ninguém ouve? O Evangelho é boas novas. Se essa pessoa ouve, será boas novas para ele. Quando vamos além daqueles que conhecemos, temos inúmeras pessoas na rua precisando que as suas necessidades sejam supridas. Pessoas escravizadas pela droga, pelo álcool, pessoas nos hospitais, os órfãos, os viúvos. Você conhece. Eu quero orar por você hoje. Para que sua igreja, ela possa se tornar uma igreja âncora. Uma igreja, repito, cheia do poder do Espírito Santo. Uma igreja que não consegue ficar no mesmo lugar. Ela não consegue ficar com essas grandes boas novas que precisam serem anunciadas. Ela não consegue ficar se guardando só para ela. Ela sabe que precisa anunciar. Os apóstolos, eles encheram a cidade, encheram toda Jerusalém com a doutrina. Atos 5, 29 diz: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Mas vocês fizeram o contrário, nem ouviram, pelo contrário, vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina. Você pode imaginar isso? Que através do evangelismo a sua cidade, ela possa reconhecer que a sua igreja está anunciando em cada rua que Cristo é aquele que o salva. Nossa Jerusalém. A sua Jerusalém. Eu quero te encorajar para isso. Quero te encorajar a ter um só coração com Deus. Que sua igreja nunca mais esteja no mesmo lugar. Que ela esteja sacudida
poder, a unção do Espírito Santo, essa paixão de sair, de anunciar, que todo mundo saiba e possa proclamar quem é Jesus Cristo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Você quer ver a sua família salva? Quer ver seus amigos salvos? A sua cidade salva, a sua nação salva, o mundo inteiro salvo para Cristo? Comece na sua Jerusalém. Quando começar? É hoje. Não precisa esperar mais nada. Peça ao Espírito Santo impactar sua vida, te encher com seu poder e cheio do poder do Espírito Santo. Você pode fazer da sua igreja uma igreja âncora, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja que tem um evangelismo tal que impacta pessoas e instituições, vai além de normas. Uma igreja possuída pela paixão de auxiliar os necessitados. E uma igreja que tem uma sólida base doutrinária. Eu quero orar por você. Eu oro para que este dia o Senhor venha impactar a sua vida, impactar a sua igreja. Você esteja receptivo a esse mover sobrenatural do Espírito Santo. Que você possa entender a importância de que a sua igreja se torne uma igreja âncora, uma igreja na qual o poder do Espírito Santo está presente, não como um evento particular, está na sua igreja todos os dias. E nesse fogo, nessa certeza, nessa segurança, você sai e anuncia o Evangelho. Comece em casa. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, no seu lugar do trabalho e com qualquer pessoa que estiver do lado. Eu oro, curva sua cabeça, eu oro para que este dia esse Espírito Santo possa vir te impactar. Peço que uma grande unção, uma unção de evangelismo esteja sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja. E que o Espírito Santo faça da sua igreja uma igreja âncora, aquela na qual vai ter o suporte, ela estar cheia do Espírito Santo, ela possa ganhar a cidade inteira. Que sua cidade seja ganha para Cristo, através do seu ministério. Eu louvo isso, coloco isso no coração de Deus, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.